Então pensa que você está num supermercado e aí você tem na fila 6 pessoas. Olhando para trás naquela fila, é provável que uma pessoa seja impactada pela infertilidade. A gente viu a bebê, aí, assim, aquele rostinho, narizinho, a boquinha, deitadinha e tal. Aí a gente, ai, que linda, não sei o que, super felizes de estar vendo aquela imagem. E ela não falava nada. Aí a gente olhava pra ela e falava assim, tá tudo bem? Aquela tensão, não é? Aí ela, tá tudo bem? Ela, só um minutinho que eu vou chamar o seu médico. Eu não aceitava que eu não conseguia fazer o que todo mundo fazia, que era engravidar naturalmente. Eu não conseguia entender, eu não conseguia aceitar. Oi, eu me chamo Aline. Oi, gente, eu sou a Cacá. E a gente está aqui hoje tirando um projeto super especial pra gente do papel, que é o Amigas in Vitro. O Amigas in Vitro nasce do intuito da gente criar um espaço de conversa para pessoas que estão vivendo essa jornada do tentar engravidar. A gente sabe que na nossa geração existem vários desafios que estão cada vez mais surgindo e saindo à tona. E a gente acha importante a gente naturalizar, falar mais sobre isso, da gente dar vozes para esses temas, trazer pessoas para falarem um pouco mais sobre cada um desses temas, porque o que a gente acredita é que a gente não precisa passar por isso sozinho. Então, Amigas nasce muito para a gente desmistificar, trazer à tona e possibilitar esse espaço de conversa, uma conversa por vez. É isso, a gente quer trazer várias histórias de várias pessoas com perspectivas completamente diferentes, mas vivenciando um problema muito parecido, para que isso traga, de certa forma, um acolhimento que nesse momento, durante um processo que é tão difícil, é tão importante. E aí a gente trouxe alguns dados para vocês entenderem qual que é o tamanho do impacto desse tema na vida das pessoas. Então, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela publicou um estudo em 2023 explicando que 17,5% da população mundial adulta, ou seja, uma a cada 6 pessoas. Então, pensa que você está num supermercado e aí você tem na fila 6 pessoas. Olhando para trás naquela fila, é provável que uma pessoa seja impactada pela infertilidade. Então, ela está presente nas nossas vidas, ela está aqui, ela é real. A gente não toca nela o tempo inteiro, mas ela existe. E aí esse mesmo estudo explicou para a gente o seguinte, as taxas de infertilidade, elas são as mesmas. A população com alta renda, média renda e baixa renda. Ou seja, a infertilidade não faz discriminação. E por isso a gente acredita que entender mais sobre a infertilidade é algo que é importante não só para quem vive essa jornada, mas também para quem está apoiando pessoas que estão vivendo essa jornada. Então a gente acredita que se informar é uma forma de você conseguir acolher, apoiar e fazer com que essa jornada ela seja um pouco menos dolorosa, porque desafiadora ela vai ser. Amiga, eu sei que você fez tratamento, mas eu acho importante a gente começar por aí. Qual foi o tratamento que você fez e como ele foi? Eu fiz fertilização in vitro. Foi um tratamento muito difícil, mas eu decidi, junto com meus médicos e com o Theo, meu marido, que esse seria o melhor caminho da gente seguir, porque eu acho que a gente tinha mais chance de dar certo. E como eu estava num momento muito vulnerável, eu tinha passado por muitos processos para tentar engravidar, não tinha dado certo. Quando eu entendi que eu tinha que fazer um tratamento, eu quis ir no que eu achava que eu tinha mais chance de fazer dar certo para aquele sofrimento parar. Então foi por isso que eu, em conjunto, nós, né, eu e meu marido, em conjunto com os nossos médicos, a gente entendeu que esse seria o melhor caminho para a gente seguir. Vocês vão ver que a gente vai falar alguns termos técnicos aqui que a gente vai contextualizar, mas por favor entendam que é de um ponto de vista de uma pessoa não médica, né? Nem eu, nem a Cacá somos não somos médicos, profissionais da saúde. Exato. Mas a gente quis trazer esses dados justamente para ajudar um pouco no entendimento e nas possibilidades que existem. Então a gente entende que existem 3 principais técnicas de reprodução assistida, tá? Então, e vão tendo graus diferentes de intervenção médica.
A primeira delas, que não tem quase nada de intervenção médica, é o que a gente chama de relação sexual programada, né? Então, ou seja, a gente conhece com aquela denominação ali mais de coito programado, que é basicamente você acompanhar o período fértil e depois as datas certas de ovulação feminina, e aí você programar, então, que a relação sexual aconteça ali dentro daquela janela para aumentar as chances de uma possível fecundação. O outro, que também é conhecido, é a inseminação artificial ou a inseminação intrauterina. E aí, como que funciona? Na verdade, ele é um pouco mais invasivo, e aí você faz a transferência dos espermatozoides do homem para dentro do útero da mulher, e aí os espermatozoides fazem ali o que eles já estão, nasceram para isso, né? Seguem ali aqueles caminhozinho natural até conseguir fecundar um óvulo, eventualmente. E aí tem esse outro, que é o que a Cacá fez, né, que a gente chama de fertilização in vitro, que é a FIV, que ele é mais invasivo. Então, como que ele funciona? Existe a extração dos óvulos da mulher, e aí existe também, né, a coleta dos espermatozoides do homem, e aí o embrião ele é gerado no ambiente estéril, em laboratório, então a fecundação acontece nesse ambiente, e aí acompanha essa evolução desse embrião, e aí faz-se a transferência para o útero feminino, já com um embrião um pouco mais desenvolvido. E aí, quando ele vai para o útero, ele tem que fazer aquele trabalho de colar na parede do útero, então por isso que já é um meio caminho andado. E aí é o que tem intervenção médica um pouquinho maior. Bom, mas voltando para a sua história, e lá do início, bem no comecinho mesmo, conta como é que foi como é que surgiu a sua vontade, na verdade, de ser mãe? Sim, eu acho que eu nunca tive um clique. Eu acho que toda essa minha vontade de ser mãe, o desejo da maternidade, tem muita relação com o meu histórico familiar. O meu histórico familiar não venho de uma família, de um lar, digamos assim, né? Com pai, mãe, irmãos, na nossa época, de quando a gente era criança, né? Aquela família tradicional, digamos assim. Uhum. Meu pai e minha mãe, quando eu nasci, já não estavam mais juntos. Quando eu fiz 3 ou 4 meses de vida, eu fui morar na casa da minha avó paterna e vivi com ela a minha vida inteira. Então, ela foi meu pai e minha mãe. Meu pai nunca foi presente, minha mãe foi pouco presente. Então, eu acho que tudo isso ressignificou muita coisa pra mim, Uhum. porque apesar de eu ter a presença da minha avó, ter muito amor, eu tinha esse buraco, né? E aí a minha casa era engraçada porque tinha a minha avó, aí tinha a irmã da minha avó, aí tinha a minha madrinha que era sobrinha da minha avó, que os pais faleceram e a minha avó criou ela como se fosse filha, e aí tinha eu que era também como se fosse filha, e aí tinha o filho da minha madrinha que também era filho. Então assim, a minha casa era um núcleo um pouco diferente. E eu acho que, enfim, hoje eu olho pra trás e eu dou graças a Deus que foi ela que esteve comigo a vida inteira, porque ela é uma pessoa maravilhosa, mas existe esse buraco, digamos assim. E acho que quando eu olho pra essa história, eu me lembro e eu vejo que para mim eu não quero essa formatação, digamos assim, na minha vida adulta. Eu quero fazer diferente. E eu quero ser muito presente na vida dos meus filhos. Então eu acho que é por isso que essa vontade de ser mãe, ela existiu pra mim. Eu acho que muito por conta desse meu histórico familiar. Uhum. Legal ouvir você falando e entender que a maternidade, na verdade, te possibilitou reescrever uma história, né? Uhum. Você entender ali quais seriam esses outros caminhos, de como é que esse núcleo ele poderia se configurar também, pelo seu ponto de vista. É claro que você leva muito do que você viveu, né? Esse amor infinito que com certeza você carrega para sempre, mas tem essa questão de como que eu me empodero e construo a minha própria história, né? E aí, como que foi o seu processo para engravidar? Meu processo para engravidar foi muito difícil. Eu conseguia engravidar, mas eu perdi os bebês. Eu não conseguia manter uma gestação. E além de eu não conseguir manter a gestação, eu demorava muito para engravidar entre uma gestação e outra. Então eu fiquei muitos anos nesse processo de conseguir perder, conseguir perder, conseguir perder. Então foi um período muito difícil, assim, na minha vida, porque é uma montanha-russa de emoções, sabe?
tava tentando, tava focada, aí conseguia, aí ficava muito feliz, aí perdia, e aí acabava. Começar tudo de novo. Então, foi um processo difícil. Amiga, eu sei o quanto foi difícil. Sim. A gente esteve lá juntas, né? Não é a primeira vez que a gente está junto, é a primeira vez na frente das câmeras. Sim. E aí eu queria que você contasse pra gente um pouco como é que foi essa questão das perdas gestacionais, né? Não é fácil para ninguém. E eu acho que parte do que a gente está querendo aqui hoje é justamente a gente conseguir falar sobre as dificuldades, sobre as coisas boas, mas a gente ter esse espaço aqui de troca sincera. Vamos lá. Sim. Eu demorava muito para engravidar. Então, bom, a gente tomou a decisão, né, que a gente queria construir a nossa família e queremos ter filhos. Começamos a tentar engravidar. Meu médico, na época, disse que a gente tinha que ficar 1 ano tentando até começar a investigar alguma coisa. Então, a gente começou a tentar e aí demorou exatamente 1 ano. 1 ano veio a primeira gravidez. Eu engravidei e aí essa gravidez durou 4 dias, mais ou menos. E aí eu perdi o bebê. Então, essa foi a primeira perda. Indo no médico, conversando com ele, ele falou: olha, é super normal, acontece muito mais do que a gente imagina. As pessoas perdem muitos bebês na primeira gestação, isso é bem comum. Fica tranquila, vamos tentar de novo. Agora vamos fazer um pouco mais de exames para entender se tem alguma coisa. E a gente seguiu. Fizemos mais exames, nada diagnosticado, estava tudo bem com os dois. E aí a gente seguiu mais 1 ano tentando e engravidei depois de 1 ano de novo. Engravidamos, super felizes. Essa gestação durou um pouquinho mais. A gente estava acompanhando por aquele exame de sangue chamado beta-HCG, que aí o nível dele vai aumentando e aí é sinal de que a gravidez está vingando. E aí a gente foi acompanhando, estava subindo, não estava muito alto, mas em algum momento esse número começou a descer. E aí passaram-se alguns dias e eu perdi o bebê de novo. Aí nessa segunda vez, já tinha passado 2 anos, a gente falou: doutor Roberto, e aí, né, vamos... Aí não, a gente foi investigar mais, fomos em geneticista, fomos em vários médicos, nada. Nenhuma informação relevante, nada. E aí a gente, mais 1 ano, era sempre assim, 1 ano, 1 ano, a gente engravidou de novo. E aí essa perda, acho que foi a mais marcante pra mim. Porque essa foi uma gestação que durou até a 13ª semana. A gente, na 8ª, a gente já estava muito animado, porque nunca tinha passado da 6ª semana. Aí a gente já estava super feliz, super contente que tinha passado. Tinha um laboratório na época, eu acho que hoje talvez seja até mais ampliado, não sei, a gente pode pesquisar sobre isso e trazer aqui depois, mas um laboratório que já dava para saber a sexagem na 8ª semana. E aí a gente foi, fez o exame, descobriu que era uma menina, já tinha escolhido o nome, era Eduarda, e aí... Enfim, minha avó bordando coisa, compramos um monte de coisa para ela e aí fomos fazer o morfológico, que é o exame que a gente faz na 12ª semana para saber se tá tudo bem com o bebê, né? E aí a gente fez esse exame entre a 12ª e a 13ª. No dia do exame, tava tudo bem, porque a gente tinha passado da 8ª, para mim aquela gravidez, tava tudo certo. Chegamos no consultório, essa eu acho que foi a cena mais difícil para mim durante todo o processo. Entramos no consultório, estava muito feliz, tal, de estar ali. A médica começou a fazer o exame, que através de uma ultrassonografia. O monitor dela, onde ela vê o bebê e depois passa para a TV, que era onde a gente estava assistindo, estava dando um problema. Ela falou: vocês vão acompanhar o exame comigo. Aí ela colocou na tela da TV o bebê. A gente viu a bebê, aí, assim, aquele rostinho, narizinho, a boquinha deitadinha e tal. Aí a gente, ai, que linda, não sei o que, super felizes de estar vendo aquela imagem. E ela não falava nada. Aí a gente olhava pra ela e falava assim, tá tudo bem? Aquela tensão no ar. Aí ela, tá tudo bem? Ela, só um minutinho que eu vou chamar o seu médico. Nossa. Aí ela saiu da sala. Seu coração parou. Quando ela falou isso, o Theo ficou em choque, assim. Ele não conseguia falar nada, ele falou, deu algum BO. Aí eu falava assim, Theo, também não sei, tá muito estranho.
e a bebê não se mexia e não tinha batimento, sei lá, Uhum. tinha alguma coisa no ar. E aí quando entrou o nosso médico na sala, ele já com a cabeça baixa e fazendo não com a cabeça, o Theo saiu correndo da sala e eu fiquei lá, sentada na sala, vendo aquela imagem daquele bebê e ele falava, não deu certo. E aí essa imagem desse bebê, ela é muito nítida na minha memória. Eu vejo essa imagem até hoje, assim. E acho que esse foi o dia mais difícil de todo o processo, porque eu consegui visualizar a cena, sabe? Uhum. E aí eu só pensava, tem um bebê morto na minha barriga. E eu descobri também que o bebê já estava morto na minha barriga desde a 9ª semana. Uhum. Então eu só conseguia pensar nisso. Tem um bebê morto na minha barriga há mais de um mês. E eu não sabia. Aí eu saí do médico de manhã e para fazer a curetagem, que é o processo que você tira o bebê, né? Porque nessa fase você precisa tirar, não tem jeito, quando ele já tá maiorzinho. Evoluiu muito. Exato. E aí eu falei, bom, o que eu vou fazer hoje o dia inteiro? Porque ia ser só no dia seguinte. Eu falei, vou pro trabalho. Aí Muito louco, como é que a nossa cabeça coloca a gente nesse lugar do automático, né? exato. A gente não quer acessar aquela emoção que tá ali dentro da gente. É, E a gente fala, tá bom, qual que é o meu próximo passo? exatamente. Parece meio um robô, assim, né? Uhum. Aí eu fui pro trabalho, cheguei no escritório, eu trabalhava no escritório, cheguei no escritório, sentei na mesa da minha chefe, ela olhou pra mim e falou, o que que houve? Eu falei, tem um bebê morto na minha barriga. Aí nessa hora ela me pegou, me tirou dali, me consolou. E eu não esqueço essa cena, assim, também. Aí ela falou, você tem que ir pra casa. Por favor, você tem que ir pra casa. Aí eu vim pra casa. No dia seguinte, outro evento traumático, que é quando você vai entrar num hospital, onde todo mundo vai entrar naquele hospital pra ter um bebê. Você vai no hospital, aí você entra no hospital, aí tava toda nossa família tava lá com a gente e tal. E aí você toma um remédio para fazer o procedimento, que é para abrir o colo do útero para eles poderem tirar o bebê. E aí dá muita cólica, muita cólica. E aí você começa a se contorcer, pelo menos eu senti muita cólica. E aí você tá naquele processo ali, tal, dor, raiva, tristeza. E aí eu chorava, chorava, a enfermeira, o que que houve? Vai ficar tudo bem e tal, você tá sentindo dor? Eu falava assim, não, é uma dor que não tem remédio que cure, porque todo mundo sai desse hospital com o bebê nos braços. E eu não consigo sair daqui com esse bebê nos meus braços. Aí a gente foi para o centro cirúrgico. Demoraram um tempão para eu conseguir liberar o centro cirúrgico. E aí também, mas aí nessa hora o meu médico, que é uma pessoa maravilhosa, que é o nosso médico. E aí ele me deu a mão e ele ficou fazendo carinho na minha mão. Uma meia hora assim, ficou segurando, fazendo carinho na minha mão. Fazendo carinho na minha cabeça. E aí foi assim, esse trauma. Bom, saímos de lá, aí naquele momento eu entendi que eu precisava de ajuda. Uhum. Amiga, obrigada pela generosidade da sua fala. É muito importante a gente conseguir falar sobre isso, a gente trazer as nossas emoções. Eu sei que não é fácil acessar isso. De verdade, obrigada pela generosidade. E acho que o que mais me impressionou, assim, do que você falou, é a importância da gente ter pessoas queridas e próximas ali do lado para trazer esses pequenos momentos de acolhimento, né? Então, você teve ali sua chefe que te tirou do automático e te acolheu, falou, Cacá, vai descansar, não é isso. O apoio do médico, a própria enfermeira, claro que sua família, seu marido ali perto o tempo inteiro. É bem bacana entender e ver que você teve esse apoio para te ajudar a tentar passar por isso de uma forma um pouco menos dolorosa. Mas foi o que você falou, né? Não tem remédio. Quando a gente vive isso, não tem nada externo que faça mudar o que isso ficou e como isso marcou as nossas vidas. Obrigada.
Obrigada a você por estar sempre do meu lado. É, e aí você falou então que você precisava de ajuda, que Uhum. foi o momento que você entendeu que alguma coisa precisava acontecer num outro formato, de um outro jeito. Quando é que foi que deu o clique de que você de fato precisaria de um tratamento? É, eu acho que, para mim, esse processo de entender que eu não conseguia partir dali, sabe? Que eu não ia andar para frente sozinha, precisava de ajuda, porque foi, eu precisei passar por isso para entender, porque eu acho que eu estava num processo de negação. Eu não aceitava que eu não conseguia fazer o que todo mundo fazia, que era engravidar naturalmente. Eu não conseguia eu não conseguia entender, eu não conseguia aceitar. E aí isso me era uma frustração muito grande, né? Do nosso círculo de amizade, nenhuma amiga nossa precisou fazer tratamento. Todo mundo engravidou naturalmente. Então eu não conseguia entender. Eu falava, óbvio, eu sempre fiquei muito feliz por todo mundo. A felicidade delas é a nossa. A gente sempre fala isso, mas é, por que que eu não conseguia? Por que que comigo era diferente? Eu não conseguia entender isso, sabe? Então eu tinha muito essa negação. Tem uma foto que pra mim me marca muito das nossas amigas todas grávidas, assim, uma do lado da outra, segurando a barriga. E eu olhava aquela foto e falava, por que eu não posso estar nessa foto? Uhum. Por que que eu não tô ali? Por que que eu tô excluída desse grupo? E aí eu acho que eu precisei passar por esse trauma pra olhar e falar assim, eu não quero mais passar por isso, eu nunca mais quero sentir isso que eu tô sentindo. Então, e aí sim eu consegui entender que eu tinha que eu precisava de ajuda e que tava tudo bem. Uhum. Uhum. E você falando um pouco assim, pra mim fica muito uma virada, né, entre esse lugar de fracasso, né, de uma cobrança Sim. muito grande com você, porque não é um fracasso, né? Você estava tentando chegar onde você queria. Como é que você entende que você virou esse lance assim de deixa eu sair desse lugar de muita cobrança, de eu só tô fracassando, para um ponto de vista mais generoso com você mesmo, sabe? Assim, de tipo, não, talvez esse não seja o único caminho, mas existem outros caminhos. E como é que eu posso encarar isso com um pouco mais de acolhimento para você mesmo? Eu acho que você usou a palavra certa, assim, generosidade, né? Eu acho que a gente sempre acha que a gente tem que estar com tudo perfeito. O corpo perfeito, a mãe perfeita, o trabalho perfeito. A gente tem que estar sempre no topo. E como nesse ponto, nesse aspecto, eu não estava, eu acho que eu sempre falava, não, mas eu vou conquistar, eu vou conquistar, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E aí vira até meio que uma meta, sei lá, um objetivo que eu precisava traçar e eu precisava conseguir alcançar aquele objetivo. Então eu acho que a partir do momento que eu consegui entender que não, que aquilo ali não era um objetivo e que estava tudo bem, eu não consegui daquela forma, que existiam outros métodos e outras formas para eu conseguir conquistar aquilo, eu eu acho que eu fui mais generosa comigo mesma e aceitei essa fragilidade. Amiga, de novo, obrigada pela generosidade da sua fala, por acessar todas essas emoções que estavam aí dentro. Eu sei que não é fácil, mas um dos objetivos aqui que a gente tem do Amigas é justamente a gente entender como são essas histórias, deixar elas saírem, falar cada vez mais, fazer com que a infertilidade ela saia dessa invisibilidade, que ela esteja presente nas nossas vidas, porque ela de fato está. Imagina, o prazer é meu. Obrigada a você por estar comigo nesse projeto. E acho que para fechar, olhando para trás e um pouco de fora, né, de tudo que aconteceu, eu vejo que eu demorei muito tempo para, nós demoramos, né, muito tempo para ir em busca de uma alternativa para aquele problema, ir em busca de um médico para ajudar a gente nesse processo de tratamento. Então, a minha fala é para quem tá nesse lugar de não saber se vai ou não, se busca ou não um tratamento.
vai buscar informação, vai atrás de um médico, alguém de que você confia, porque essa pessoa pode te ajudar a ver algo que às vezes você não está vendo, porque é muita emoção, mexe com muita coisa, mexe com muitas coisas dentro da gente. Então, olhando para trás, eu acho que eu faria essa parte diferente. Então, acho que fica aqui esse conselho, se é que a gente pode dizer assim. Aqui no Amigas, o Amigas in Vitro ele tá aqui para isso, para mostrar para vocês os bastidores de tudo que aconteceu comigo, de tudo que aconteceu com as histórias que a gente vai trazer, das pessoas que a gente vai trazer aqui, esse mundo que nem todo mundo conhece, né? Só conhece quem já viveu. Então é isso aí. No próximo a gente volta para eu contar a minha história. É isso. Vem com a gente. Até a próxima. Tchau.